livro de Efésios, capítulo 2, o Senhor procurou trazer uma mensagem para nós por meio do apóstolo Paulo. E essa mensagem serviu, assim como no tempo do apóstolo, e serve assim como em nossos tempos e em nossos dias, hoje. E há algo muito importante aqui que nós devemos lembrar. E há algo muito importante aqui que nós precisamos ressaltar. Porque sem isso, continuaremos mortos. Versículo 1. Antigamente, antes de vocês conhecerem a Deus, antes de vocês viverem pensando nas coisas de Deus, e por vocês terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. Ninguém nasceu se preocupando com Deus, ninguém nasceu se importando com Deus. Todos nós estávamos espiritualmente mortos. Todos nós, todos. E não só naquele tempo das densas trevas em que nós nos encontrávamos, naquele tempo das densas trevas em que nós vivíamos, nós seguíamos um mau caminho deste mundo. E não só, fazíamos a vontade do inimigo. Pensávamos nas coisas de Satanás, amávamos fazer aquilo que Satanás tinha a nos oferecer e odiávamos aquilo que Deus tinha a nos oferecer. Por quê? Porque estávamos espiritualmente mortos. Porque nascemos espiritualmente mortos. Não queríamos saber de Deus nem da sua vontade. Pelo contrário, fazíamos a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, Satanás, o espírito que agora controla aqueles que vivem a desobedecer a Deus. E quem são essas pessoas que vivem a desobedecer a Deus? Onde podemos encontrá-las? Todos nós. Todos nós, desde que nascemos, vivemos desobedecendo a Deus. Todos, sem exceção. Todo ser humano vive desobedecendo a Deus. Você vive desobedecendo a Deus. É isso que a palavra está nos dizer aqui. É isso. Sim, todos nós. Sim, todos nós, sem exceção. Por quê? Versículo 3. Todos nós éramos como eles. E vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Apóstolo Paulo aqui fala, agora já sendo crente, mas antes, ele nos faz lembrar que nós como seres humanos vivíamos sim, sem controle, vivíamos sim, sem regra, de acordo com a nossa natureza humana e fazendo aquilo que o nosso corpo e o que a nossa mente queriam. Ninguém nasceu enquanto buscava a Deus, ninguém se importava com Deus. Antes nós vivíamos sendo controlados pela nossa mente humana. E não só, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo e fazendo aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Por quê? Porque estávamos espiritualmente mortos. Por quê? Porque nascemos espiritualmente mortos. Vivíamos desobedecendo a Deus, a ofender a Deus. Vivíamos transgredindo
a lei de Deus. Todos nós, em Romanos capítulo 3, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é correto, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus, porque todos, completamente todos os seres humanos desviaram-se do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, ninguém. Por quê? Porque nascemos espiritualmente mortos. E porque nascemos espiritualmente mortos, qual seria a nossa recompensa? Qual seria o nosso pagamento? Versículo 23, ainda do Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque todos pecaram e se afastaram da presença gloriosa de Deus. Todos nasceram espiritualmente mortos. Todos nasceram espiritualmente mortos. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Pela graça, pelo querer de Deus, Deus resolveu na história aceitar-nos. Mas por meio de quem? Não por meio de homem algum, não por meio de um ser mortal, e sim por meio do seu Filho. E não por meio daquilo que nós somos capazes de fazer, e sim por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Por quê? Versículo 25. Porque Deus ofereceu Cristo como sacrifício. Deus ofereceu a Jesus como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Porque Deus quis que assim fosse. É assim que nós somos salvos. Este é o caminho, este é o meio, esta é a forma de nós recebermos o perdão de Deus, através de Cristo Jesus. Então, como nós antes vivíamos de acordo com a nossa natureza humana e de acordo com aquilo que o nosso corpo e a nossa mente queriam, versículo 3. Como nós antes nascemos sendo inimigos de Deus, porque espiritualmente estávamos mortos. Versículo 4, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: diante de toda essa nossa realidade, mas a misericórdia de Deus, o favor gratuito de Deus, mas a misericórdia de Deus é muito grande. A misericórdia de Deus é muito grande. E não só. E o seu amor também por nós é tanto que quando nós antes estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, por causa das nossas ofensas e pecados, Ele nos trouxe para a vida que temos em comunhão com Cristo Jesus. Ele nos deu vida quando nós andávamos
mortos por causa de nossas ofensas e por causa dos nossos pecados. Ele nos trouxe em comunhão com Cristo Jesus. E tudo isso Deus fez pela graça. Por isso o apóstolo continua dizendo aqui que pela graça de Deus vocês são salvos. Pela graça. E o que é graça? Além de Deus nos salvar, Deus nos conserva em união com Ele. Isso é graça. Um favor imerecido. Algo que eu recebo sem eu merecer. Por eu pecar, por eu ofender a Deus, eu merecia ser julgado, eu merecia ser condenado. Mas a graça ele é um favor que me alcança sem eu merecer. É um favor bom que me alcança sem eu esperar, sem eu ter que fazer nada. E é por essa mesma graça de Deus que nós somos salvos. É por essa graça. Versículo 6. E por estarmos unidos com Cristo, por estarmos unidos com Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Por nós ofendermos a Deus, por nós vivermos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, nos nossos poços de pecados, nós não tínhamos esperança nenhuma de gozarmos desses prazeres, dessa delícia celestial. Não tínhamos. O que nós merecíamos? A perdição eterna. Mas Deus nos ressuscitou por meio do seu Filho, para que então nós reinemos com Ele no reino celestial, no mundo celestial. Por meio do quê? Da graça. E Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 8. Pois pela graça, a graça de Deus, vocês são salvos. E pela graça, é por meio da fé. E isso não vem de vocês. Isso não partiu de nenhum ser humano. Isso não partiu de nenhum coração do homem depravado, do homem corrupto e caído em Adão. Não! Isso partiu de Deus. Isso partiu da mente de Deus, do coração de Deus. Esse é um presente dado por Deus. Deus é que quis. Deus é que resolveu fazer isso. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. A salvação não é o resultado dos nossos esforços. Nós não precisamos nos sacrificar. Nós não temos que fazer nada para merecer. É algo gratuito. Você vê que as pessoas são salvas por Deus, mas tentam fazer alguma coisa para poderem merecer essa salvação. Não, Deus efetuará a sua obra em você. Deus realizará o seu querer na sua vida por meio da graça, não por meio de obras da lei, não por meio daquilo que você tem que fazer para merecer. Em Jesus temos que descartar todas as possibilidades que vão fazer com que nós tenhamos mérito de alguma coisa. Toda meritocracia tem que ser descartada. É tudo pela graça. A salvação não é o resultado dos nossos esforços. Isso para que ninguém possa se orgulhar de que foi salva porque fez isso, ou porque fez aquilo, ou porque fez acolá.
É Deus quem faz. É Deus quem efetua a sua obra. É Deus que quis que fosse assim. Por meio do seu Filho. Por meio do seu Filho. Sim. Porque foi Deus que nos fez o que somos agora. Foi Deus. Nenhum de nós. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Foi Deus.